Paz, irmãos. Não é fácil ficar aqui não, gente. Tô tremendo. Tô gripada, mas Deus manda, a gente tem que fazer na hora que Ele manda, né? E vamos orar, porque, né? Senhor Deus e Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor me use nessa noite para falar. O Senhor é que vai falar nessa noite, meu Pai. E que o Senhor possa abrir a mente de cada um para entender e compreender a palavra que o Senhor tem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória. A palavra é forte, gente, mas... Deus falou. Vamos abrir a Bíblia lá em Eclesiastes. Eclesiastes. Primeiro vamos lá no 3, capítulo 3, versículo 1. E o tema é confiar e prosseguir. Aleluia. O que dizer dessa palavra confiar? Às vezes a gente tem mania de falar que eu confio em Deus. Mas confiar em Deus não é só dizer confiar em Deus. Confiar em Deus não é você entregar para Deus o problema ou a dificuldade ou o que for e não esperar o tempo de Deus. E não, Deus está demorando, eu vou pegar, e você pega da mão de Deus de volta. Confiar não é isso. Confiar é você entregar para Deus e ter esperança de que Deus vai fazer. Confiar é você entregar para Deus e sentir paz no coração daquilo que você entregou para Deus. Então isso é confiar. É você entregar e ter paz. Eu tenho um irmão que sofre de depressão profunda. Eu nem falo muito porque... desde quando eu me converti eu oro por ele, mas eu não fico Deus, agora. Eu entreguei e confiei, sei que Deus está trabalhando na vida dele, está ensinando e aos poucos ele está melhorando. Então isso é confiar, é você saber que Deus ele está agindo na vida daquela pessoa. Então o seu problema ou a sua dificuldade você entrega para Deus e deixa Deus agir no tempo dele, no tempo dele. Então, a gente tem que aprender a esperar em Deus. Aleluia. Então, o que diz em Eclesiastes 3:1 é sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Amém. Eu tive uma experiência ontem com Deus. Foi ontem. Ontem com Deus. Que eu já estava vindo para a igreja essa semana... ontem ou hoje, eu já estava vindo para eu estava disposta a entregar o meu ministério de intercessora. Eu não queria mais, eu não estava me sentindo capaz de ser uma intercessora. Então eu comecei a questionar Deus. É que nem a música acabou de falar, a gente fica em silêncio, Deus fica em silêncio e a gente pensa que Deus não está trabalhando. Então eu já estava questionando a Deus, eu não estou sendo uma verdadeira intercessora, não estou sabendo interceder, eu não estou sabendo orar, não sei fazer, não sei fazer. E eu ficava nisso, coitada da pastora. E a pastora, não, minha filha, a pastora, não, eu sou tinhosa, gente, Deus vai melhorar. Então eu já estava assim há muito tempo, já querendo entregar para Deus, não estou sendo uma boa intercessora, não estou fazendo direito, está tudo errado, não estou fazendo errado. E comecei a questionar Deus. Então eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais na igreja, não vou fazer mais nada, vou ficar sentado esperando o Senhor falar comigo. Então o que eu fiz? Sentei ontem no chão do quarto e eu, nesse conflito interno comigo mesma, eu frustrada já porque eu não conseguia fazer. E eu creio que muitos aqui, às vezes, tentam fazer alguma coisa e quando você não consegue, você fica frustrado com você mesmo e você acaba brigando com você mesmo. Então eu estava assim, eu estava numa briga interna comigo mesma, me questionando, Deus, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer, então o Senhor tem que falar comigo. Então eu sentei no chão do quarto, como eu tenho mania de fazer todo dia, eu sento no chão do quarto, convido o Espírito Santo para sentar na minha frente e eu começo a falar. E Deus não falava comigo. E aí eu fiquei em silêncio. Eu fiquei esperando Deus falar. Falei, Deus. Aí veio essa palavra. Que tudo tem o seu tempo determinado. Deus já está falando isso comigo há um tempo. Eu falei, Deus, eu já entendi isso, mas
o tempo, mas nada acontece, Senhor, meu Deus do céu. E aí eu já entendi essa palavra e eu estou questionando com Deus. Falei, não é isso. E continuei naquela angústia, e continuei naquele desespero. Meu Deus, eu não vou sair desse chão aqui até você falar comigo, não sei. Aleluia. Não sei o que vai dar. E nisso eu fiquei umas 2 horas sentada no chão. Amém. E aquela frustração, me sentindo incapaz, e eu não conseguia, e nada evoluía, nada ia para frente, e Deus em silêncio. E aí, olhando para a Bíblia, eu já chorando, falava, meu Deus, quanto tempo eu vou esperar, meu Deus do céu? Porque, para quem não sabe, eu me converti tem 3 anos, né? Vai fazer 3 anos no final desse mês. Então, quando a gente se converte assim no início, a gente quer tudo para ontem. A gente quer que Deus faça mas não é assim, é tudo no tempo de Deus. E aos poucos Deus ele vai, mas Deus ele já fez muito na minha vida, né? Para quem não sabe, assim, eu era muito tímida, né? Eu não falava com as pessoas, Deus me libertou da bebida, que eu bebia muito, eu era cachaceira. Então assim, eu não vou cantar essa parte, porque senão eu vou fugir do negócio. Mas Deus já me livrou assim, de muitas coisas. Eu cambaleava pela rua, gente, tanto que eu bebi. Meu Deus, olha Deus ele foi me libertando aos pouquinhos. A roupa, eu só usava calça jeans. Assim, não tem nada contra, eu uso até hoje. Mas eu só usava calça muito apertada. Eu não botava saia nem vestido de jeito nenhum. De jeito, falava que eu ia botar vestido. Quase que eu pedi demissão do emprego porque tinha que botar vestido. E eu odiava. Então hoje, mas não foi porque a igreja mandou, porque tem que ser. O Espírito Santo foi me mudando. Eu botava calça e me sentia incomodada. E aí comecei a me sentir bem com vestido, né? E saia. Então Deus ele vai te mudando assim, aos pouquinhos. Quando você vê, você fala, caraca, eu tô falando, eu tô aqui. Glória a Deus. Falando, gente, né? Então assim, Deus ele vai te mudando aos pouquinhos. E assim, quando eu me converti, eu ainda fiquei um ano depois ainda bebendo. Não parei de beber assim, batizei hoje, parei de beber amanhã. Não foi assim. Eu fui diminuindo, fui me sentindo incomodada. Eu ia pro bar do Luiz Paulo todo final de semana, bebia pra caramba lá. Aí eu fui me sentindo incomodada, eu não sentava mais em barzinho, não ia mais em barzinho. E Deus foi me mudando aos pouquinhos. Eu fui parando de beber, fui parando. Deus foi me mudando. Glória a Deus. Então, aleluia. Então assim, Deus ele que vai fazendo na nossa vida. Primeiro você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus dentro do seu coração para Deus ir te transformando e deixar de fazer. Senão também. Glória a Deus. Senão, Deus também não faz, porque ele é bondoso e ele não é intruso, igual o diabo, você abre uma brechinha, ele já invade com tudo. Então Deus ele é bondoso e ele não invade. Então, voltando lá, nessa palavra eu continuei questionando a Deus. Deus, eu já entendi, o senhor está falando que eu tenho que esperar, não é a hora, o senhor está me preparando, mas eu não aguento mais esperar, meu Deus do céu. Então, eu aqui fixando a palavra, fixando na Bíblia, Deus me levou numa palavra muito dura, foi uma puxada de orelha, lá no capítulo 5, Eclesiastes mesmo aí, gente, no capítulo 5. E eu Deus, é isso mesmo? Deus, é isso mesmo? E aí Deus me respondeu. Aleluia! Glória a Deus! Mas assim, a gente às vezes tem mania de, quando a gente vai orar, a gente já fala amém, já sai levantando, a gente não deixa nem Deus falar. Às vezes Deus ele fala de várias formas, mas a gente aqui, nos nossos afazeres, a gente não tem tempo de ouvir a Deus. E a gente quer que Deus, a gente está falando amém e Deus já tem que responder, não é assim? Então, nesse momento que eu fiquei em silêncio, 2 horas, nesse momento que eu fiquei em silêncio, Deus começou a falar. Então, que você possa ter essa experiência de quando você orar, você esperar, nem que se for 2 minutinhos, esperar Deus falar, que Ele vai falar. De algum jeito, ou na rua, ou Ele vai usar alguém, ou Ele vai, alguma coisa a gente tem que estar atento, porque Deus Ele fala o tempo todo, a gente é que precisa ouvir. Amém. Então, lá no capítulo 5, no versículo 4, Deus já começou assim. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Ai, meu Deus, o Senhor está me chamando de tola. O que significa? Meu Deus. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir.
Essa palavra. Meu Deus, E eu tô, Deus, só me chamando de tolo, o que significa? Aí eu tô, meu Deus, o que eu fiz? O que eu tô fazendo de errado? O que eu falei que eu não cumpri? E fiquei pensando. E Deus me levou lá no início do ano, uma coisa que eu falei para Ele que iria fazer, que quando eu saísse do emprego, eu ia me disponibilizar totalmente para Deus, eu ia fazer, eu cheguei até a falar com a pastora no início do ano, falei, não, pastor, eu vou começar a vir e tal, vou fazer isso, e já tinha falado com Deus antes, eu vou fazer isso, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. E Deus foi me cobrar. Deus me cobrou. Então Ele falou, não demore de cumprir, isso foi no início do mês, já está em maio, e eu não cumpri o que eu havia falado, nem para Deus e nem para a pastora. Por quê? A gente fica nas tarefas, a gente fica nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos afazeres, e a gente esquece do que a gente fala com Deus, mas Deus Ele não esquece, Ele cobra. Por isso, é melhor não fazer voto do que você fazer e não cumprir. Então, tudo que a gente fala para Deus, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala. Deus, se eu fizer isso, eu vou fazer isso. Se você não cumprir, e eu tô, Deus, eu vou fazer então, Deus, eu vou fazer. E aí eu continuei também assim, sem entender. Eu falei, Deus, mas o que tem a ver isso com o meu ministério? Eu não quero, não tô conseguindo, não tô mais. E, meu Deus, o que eu faço? E Deus continua falando. A gente fica preso nas nossas dificuldades. E a gente esquece do resto. Que tem as pessoas que precisam conhecer Jesus. Amém. Então, Amém. A gente fica preso nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, e não dá importância para o resto, para o que está à nossa volta. Nos afazeres, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa, trabalhar fora. E a gente esquece que tem o resto, que tem os irmãos, que tem a igreja, que tem Deus, que tem... E aí eu continuei lendo, né? Continuei lendo lá no versículo 6. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Não diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixa que ele destrua o que você fez? Eu não estou entendendo. O senhor está puxando minha orelha. E aí eu fiquei meditando. Eu li várias vezes e fiquei meditando. Deus, o que significa? Que descuido. O Senhor está irado. E agora? E eu, meu Deus, foi por causa disso. Foi por causa disso. E continuei lendo. E Deus começou a falar bravo comigo, gente. Deus começou a falar. Deus, eu não entendi. O que significa? Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? E Deus começou a falar comigo. O que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pelas pessoas que estão ao teu redor? Eu só levanto, faço as minhas coisas, trabalho, vou para a igreja, só sento ou escuto e vou embora. Não tem feito. Deus, eu não tenho feito nada. E ele continuou falando: o que você tem feito pela tua igreja? O que você tem feito pelos teus pastores? O que você tem feito? Você está presa no teu mundo, você está presa nas suas dificuldades, você está presa no que você ainda não tem. Você está presa no que, querendo largar o teu ministério, querendo o que você não sabe fazer. E o que você tem feito? Deus começou a falar. Meu Deus, eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Porque às vezes a gente pensa que está na igreja todo dia, a gente está fazendo tudo certo, mas a gente acaba deixando as pessoas, a gente acaba deixando o próximo, a gente não vê o problema do próximo, a gente não pensa no próximo, a gente não pensa nos pastores, a gente não pensa na igreja, a gente não pensa em nada, só no nosso umbigo. E era o que eu estava fazendo, além de eu não cumprir o que eu havia dito a Deus que eu iria fazer e não fiz até hoje. Deus começou a questionar: você não tem feito nada pelas pessoas, pelo próximo. Meu Deus. E aí eu, Deus, então vamos lá. E Deus continua falando, versículo 7. Meu Deus. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Muita coisa que você fala, muita coisa que você questiona, muita coisa, e presa
no meu problema. E eu tô, meu Deus, é isso mesmo que você está falando. E aí eu continuei lá sentado, ouvindo Deus falando, e Deus continuou falando, portanto, tema a Deus. Tema a Deus. E eu tô, meu Deus. Realmente, eu não tenho feito nada por ninguém. Eu só às vezes estou lá na igreja intercedendo pelas pessoas lá na hora, mas e depois? Eu não tenho feito nada, realmente. Aí eu tô, meu Deus, me perdoa, meu Deus do céu. Eu achei que estava fazendo tudo certo, fazendo tudo errado. Não, mas a partir de hoje, meu Deus do céu, eu vou começar a fazer, o Senhor me ajuda. Falei, eu vou ter que ir lá contar para a pastora isso, porque eu vou ter que falar, porque não, às vezes não aconteceu comigo e eu creio que pode estar acontecendo, ou já aconteceu com alguns de vocês, de a gente não confiar em Deus totalmente. A gente só fala, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, mas a gente entrega para Deus e pega, porque Deus não resolve na hora que a gente quer. A gente entrega para Deus e... Não, Deus não resolve, não. Ou entrega para Deus, mas não aceita a palavra dura que Deus tem, porque não é tudo flores. Essa palavra foi dura para mim. Falava Deus, e eu não questionei a Deus. Deus, não, estou fazendo tudo certo. Eu não questionei, eu falei, Deus, me perdoe, realmente. Glória a Deus. Eu não tenho feito nada. E Deus continua falando, além disso, você tem chegado em cima da hora na igreja. Você está chegando em cima da hora, você fica no som, você não está fazendo nada. Deus falou assim com essas... Gente, eu até anotei. Deus falou, você não tem feito nada. Você está chegando em cima da hora na igreja. Você não tem feito nada. Deus falou. Aí, tá bom, Deus, é verdade, meu Deus. E comecei a pedir perdão a Deus, que realmente eu estava presa no meu mundo, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Eu não estava fazendo nada pelas pessoas, nem na igreja e nem para Deus. E aí eu anotei aqui, que Deus falou, eu tive que anotar as palavrinhas certinho para mim não esquecer nenhuma. Depois que Deus falou isso para mim, que eu tenho chegado em cima da hora na igreja, você não tem feito nada, meu Deus, realmente. Então Deus, ele começou, ele não parou, ele continuou falando. Você não pode desistir do teu ministério. Foi o ministério que eu confiei a ti, nas tuas mãos. Você não é só vestir a camisa e ficar aqui e mostrar as coisas para os outros. Foi o que eu te confiei, foi o que eu te entreguei. Então você não vai desistir. Você tem que confiar em mim. E Deus falou com essas palavras. Você não vai desistir do teu ministério que eu te entreguei. E não questione o que você ainda não sabe fazer. Porque quem faz sou eu. Glória! Quem vai fazer sou eu. Aleluia. Então, confia, Deus falou. Apenas confia. E aí foi que eu voltei lá no Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí foi que eu fui entender por que Deus estava me mostrando essa palavra toda hora. Deus me mostrando. E eu não compreendi o porquê que Deus me mostrava essa palavra. Então ele falou para mim que eu não poderia desistir. Eu tenho que seguir em frente. Ainda que eu me sinta incapaz, quem vai me capacitar vai ser Deus. Amém. E vai ser no momento certo. Então foi isso que Deus me falou. Ontem eu tive essa experiência forte, que foi uma puxada de orelha, 2 puxadas de orelha. Então Deus também fala com você nessa noite. Amém. O que você tem feito pelas pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, ou as pessoas que, às vezes Deus envia uma pessoa que ela precisa, nem que se for de um abraço, ou ela precisa de uma palavra de motivação, ou ela precisa só de um bom dia. É verdade. O que você tem feito pelas pessoas? O que você tem feito na sua igreja, pelos seus irmãos? O que você tem feito pelos teus pastores, que são nossos líderes? Então Deus pergunta para você nessa noite também, que a gente tem que refletir e pensar o que a gente tem feito. Há muitas vidas, gente, lá fora, que não conhece Jesus, que não conhece o amor de Deus. Então a gente tem que aprender e aprender com Deus e com as pessoas, que a gente tem que levar o amor de Deus às outras pessoas. A gente precisa levar. Aleluia. Porque há muitas vidas lá fora, há muitos perdidos nas drogas, há muitos perdidos na prisão, em vários lugares, que precisam conhecer a Deus, que estão presos pelas correntes do diabo. Então a gente tem que
aprender mais e ter amor ao próximo, porque o amor está se esfriando. A gente está vendo? O amor está se esfriando. Então, que você possa pensar nessa noite, o que você tem feito pelas pessoas, o que você tem feito. Então, Deus falou comigo nessa palavra, e o que eu e você precisa fazer? Me pergunta, gente, O que nós preciso fazer? precisamos fazer? E Deus falou pra mim, e Ele fala pra vocês, só prossiga, Ô, só glória. vai, Amém. só avance, vai em frente, não abandone o teu ministério, não abandone as pessoas, só vai. Aleluia. Não se sinta incapaz, Deus é que capacita. Amém. No momento que você está indo, se disponibilizando para ir, Deus ele vai te capacitando a cada passo que você dá. Glória. Então Aleluia. Deus fala para mim, fala para você nessa noite, só prossiga, só vai, só avance e deixe que no meu tempo tudo vai acontecer. Glória a Deus. Então você Aleluia. confia em Deus realmente, não só falar eu confio em Deus, você precisa confiar realmente de entregar para Deus e sentir paz no coração. Quando a gente entrega para Deus e sente uma paz, a gente sabe que realmente você entregou e que você confia. Então que você possa entregar o teu problema, a sua dificuldade nas mãos de Deus e só confia que no momento certo Deus vai fazer. E nisso que você tem que confiar em Deus, você só tem que esperar. E esperar quer dizer que você não tem que ficar sem fazer nada, porque esperar uma coisa e ficar sem fazer nada é outra. Então que você espere em Deus. Oh, E glória. esperar em Deus é você orar, é você buscar a presença de Deus, é você estar junto com Deus. Isso é esperar em Deus, para você confiar e ter fé. Então, que essa palavra fique fixada no teu coração. Tem um louvor que a gente não vai só louvar, a gente vai declarar para Deus que você realmente confia em Deus e que você vai prosseguir.